Pessoal do AçãoCast, hoje eu estou aqui com os convidados muito especiais, convidados internacionais, o Marcão, que é um grande amigo nosso, é missionário, estão aqui com uns amigos lá da Argentina, que tem uma base missionária, e o Marcão vai estar falando um pouco, vieram trazer a taça para a gente olhar um pouquinho, chorar e passar a mão nela, né? A gente não tem o Messi. E Marcão, prazer receber você aqui no Ação Cristã. É uma alegria ter você aqui com a gente. A gente sabe do trabalho sério que você tem feito através das missões, através do Reino de Deus, do Evangelho. E eu sei que hoje é um dia especial para nós. Eu queria que você começasse aqui fazendo uma oração, abençoando esse momento aqui, para a gente poder dar continuidade, ficar bem à vontade, viu? Vocês podem ficar bem à vontade. Obrigado. E eu sei que vai ser um tempo muito bom, tá, Marcão? Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te agradecemos pelas tuas maravilhas, pelos teus feitos e tantas coisas que nos vêm à memória para agradecer e que nos alegra tanto, Senhor. E obrigado por esse tempo que vamos passar junto, podendo compartilhar das coisas do teu reino, da sua vontade, e aqui através desse podcast, através da Ação Cristã, vendo os teus servos aqui, Senhor, empenhado em propagar a tua palavra, propagar a comunhão, propagar, Senhor, os bens que tu tem nos dado aqui na terra, com alegria, com irmandade. Sim. E assim nós te pedimos por esse tempo juntos, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Marcão, vou deixar você aí falando, perguntando para os nossos irmãos. Fala um pouco sobre a tua história, né, Marcão? Sobre a tua história como missionário, como pastor, tua família. Faz uma breve aí, resumo da tua história, para depois a gente falar um pouco com essas bênçãos aí que você trouxe para nós hoje. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, né? Eu acho que pensar um pouco sobre a obra missionária e como começou na minha vida me remete a muitos anos atrás. Eu sou natural de Santo André, né, aqui do Grande ABC, e eu tomo a decisão por Cristo em 1996, uma igreja batista ali de Utinga, e Deus começa uma obra poderosa naquele então, bem jovem, vim do transfundo de drogadição, problema terrível aí com tantas coisas que já naquele tempo já existia, mas veio uma luz no fim do túnel que foi meu pai, né? Meu pai foi aquele que pregou o evangelho para mim, para minha família, nos levou para os caminhos do Senhor, mas eu não achei que eu ia me engajar tão cedo. Uma das coisas que para mim, e eu acho que eu aconselho a todos, é que a conversão, se dado com um chamado tão cedo, faz a gente crescer mais rápido. Verdade. A gente se dedica à palavra, a gente tem mais tempo com ela. Então eu me converto em 96, no iníciozinho de 98, eu vou para a obra missionária. Conheci um jovem que veio lá de Pernambuco, e também era de Santo André, mas tinha dedicado 2 anos ao sertão pernambucano, e me desafiou a ir lá. E eu fui estudar no Palavra da Vida lá, e foi uma grande bênção, um instituto abençoado no Brasil. Tem mais de 6 lugares hoje no mundo, em mais de 240 países. Mas eu tive um impacto. E sendo meio que breve, mas para chegar aí nos abençoados da Argentina, eu estudando 2 anos lá, conheci um missionário que tinha estudado na Argentina, lá no campus do Nordeste. Ele falou, por que você não faz um transcultural? Eu acho que o missionário ele tem que saber não só o seu local, mas o mundo, né? Por mais que eu já tinha convicto que o Nordeste era o meu lugar, foi uma experiência muito boa. Então o instituto era pequenininho lá, eram 27 alunos, em torno de uns 10 professores. Eu vou para a Argentina, é outro mundo. 530 alunos, mais de 160 missionários como professores. E lá foi que eu descubro a Argentina. Um país amado, mas um país carente do Evangelho, mas aonde eu vi uma garra desse povo, né? A gente falou tanto de Copa, futebol, essas coisas, mas é um povo aguerrido, é um povo que realmente quando toma decisão por algo, são convictos também. E aí foi lá que eu conheci o pastor Lúcio, e no ano 2000, estudamos juntos esses 2 anos, 2000 e 2001, e não esperávamos o que Deus ia fazer. Nossos caminhos iam se encontrar mais tarde, né? E assim Deus foi trilhando, né? Eu casei com uma uruguaia, inclusive esse ano eu faço 20 anos de casado. Tenho 2 filhos aí que nasceram aqui em São Paulo, mas estão lá no Nordeste desde pequenininho, então já não aprendendo espanhol com a mãe. Saí daqui de São Paulo,
Vocês já estão falando manhinho, painho, oxente. Já é uma mistura do idioma deles. Mas a gente tá com aquele amor pelo sertão, pelo Nordeste. Mas o que aconteceu foi nesse último ano, eu que levei uma picada de escorpião lá no sertão. Puxa. Um tempo muito difícil. A igreja tem orado por nós, várias igrejas, irmãos, inclusive a gente ficou muito feliz aí da amada igreja estar com a gente, né? A pastora Rosângela e os demais sempre intercedendo e orando. Foi quando eu pedi auxílio a eles na Argentina, para me ajudar nessa recuperação. E aí, depois de muitos e muitos anos sem vê-los, eu percebi o quanto Deus tinha acrescentado neles lá. E aí, eu vendo a necessidade de juntar essas forças, porque a igreja brasileira ela tem força. Ela pode fazer muito pela obra missionária, ela só precisa ser despertada. E aí, por que não ajudar os argentinos lá então, que não tem essa quantidade de igrejas? A gente fez até um cálculo aí nos bastidores, é triste ver essa realidade. E aí foi que eu desafiei eles a vir para cá e essa galera toda chegou aí. E aí já estamos há um mês recorrendo às igrejas, portas abertas, os irmãos recebendo, a gente tentando impactar com a obra missionária e orando para que Deus siga fazendo a obra. Qual é o nome da cidade onde é a base que os irmãos estão? Ou... Pode dizer. Boa noite ou bom dia. A cidade onde nós temos a base é Salta. É ao norte de Argentina, Salta. Quantos mil habitantes? Na cidade, mais ou menos tem 700.000 habitantes. E quantas igrejas? E não mais de 50. Não mais de 50. Tem o pastor Lúcio Gajo, né? E Ariel Leão. Ariel Leão. Que já é um fruto do trabalho do pastor Lúcio. Né? Nós estudamos no mesmo instituto naquela época, no ano 2000. E ele já estudou quando lá, na Palavra da Vida? De 2014 a 2017, 4 anos. Aí já é uma outra geração. Olha que bem. Que foi também se preparar no mesmo seminário. O seminário lá tem uma referência muito boa. Então muitos foram lá. Só que passaram-se os anos, o pastor Lúcio viu a necessidade de começar isso lá. Para mandar eles lá de Salta para Buenos Aires sempre um custo enorme. A situação econômica hoje do país lá é dificílima. Não tá fácil. Não tá fácil. Não fácil. Eles aqui estão admirados com muitas coisas que a gente tem como privilégio que eles não têm. E a gente nem chegou nesse ponto ainda, mas é difícil. Então, para a igreja em si local, pela quantidade de igrejas que vocês viram, não, muito poucas. Lá é um seminário, é uma base seminário que recebem pessoas, recebem jovens, a pessoa pode ir lá estudar. Fala um pouco disso pra gente. Por favor. Bom, nós começou com esta organização, este instituto, de nome é CEF. CEF, Edificando sobre o Fundamento. Hace 14 anos comenzamos con esta organización, conscientes de que había muy pocas iglesias en Argentina y mucha necesidad de treinar líderes, pastores, misionarios. Por esa razón, nuestra organización hace 3 cosas: planta iglesias, prepara lideranza y también provee ayuda. Dentro de preparar lideranza, nos tem el Instituto Bíblico, que aquí Ariel es un director del área de estudio del instituto, que tiene 3 áreas, que después él va a explicar mejor, pero el instituto, el propósito es formar obreros, siervos, lideranza que quiere hacer la obra misionaria. Sí. No tiene una estructura solamente de teología. Sí. Nuestra idea es no formar teólogos. Nos cree que ahora más que nunca la iglesia necesita servos, no teólogos. Tem teólogos, tem muchos teólogos ahora, pero es un tiempo donde la iglesia necesita servos de Dios. Por eso el instituto funciona para formación de servos. Y tiene 3 áreas que Ariel puede contar mejor de esas 3 áreas. Bueno, saludos. Eu voy a hablar en español divagado. Como decía el pastor Lucio, nosotros tenemos el Instituto Bíblico ESEF. Tenemos 3 áreas. El área de estudio, que está enfocado en preparar siervos bíblicos.
preparados en la palabra de Dios. Tenemos materias como hermenéutica, doctrina básica, evangelismo, entre otras. Durante el año tenemos 14 materias y, como dijimos, el objetivo es preparar siervos bíblicos, que la máxima autoridad sea las Escrituras. La segunda área es el área de vida. Esa área se encarga de observar la conducta de los alumnos allí dentro de la propiedad, dentro del instituto, y que cumplan la palabra de Dios. No solamente que la aprendan, sino que la cumplan. Con el objetivo de formar siervos que cumplen también la palabra de Dios. Y la tercera área es el área de ministerio. El área de ministerio se encarga de enviar a los alumnos a las iglesias a enseñar la palabra de Dios a través de diferentes ministerios. Tenemos ministerio de fundación de iglesia, ministerio de iglesia local y ministerio destinado para niños, que es evangelístico. Y ahí, como decía el pastor, nosotros vimos acá en Brasil que hay iglesias por todos lados y allá no. Si bien nosotros consideramos que el Instituto Bíblico no tendría que existir, porque eso se debería hacer en cada iglesia, pero Dios levanta lugares así. Y en nuestro corazón, ahora hace rato no hablaba con el pastor, de que está el deseo de fundar más iglesias. Que las misiones están en el corazón de Dios y en el corazón de Dios están las iglesias locales. Muito bem. Ô Marcos, a gente estava aqui conversando e aquele jovem que tem uma vocação, que queira ir lá para Salta, né? Eu quero ir para Salta, 2.400 quilômetros aqui do Brasil, perto da Cordilheira dos Andes, perto do... Quantas horas do Chile? Mais ou menos 7 horas do 7 Chile, horas do Chile, 3 horas e meia da Bolívia, 3 horas da Bolívia, 14 do Paraguai. 14 do Paraguai, aos pés da cordilheira, tá perto da cordilheira? Eu abri a janela e via só maravilha. Você abre a Quando eu voltei janela, pra cá, poluição e tribulação. abre a janela e vê a cordilheira. Tem um convite, né, que a gente quer fazer Claro. para aquele jovem que é Claro. vocacionado, que tem um chamado. Mas e o custo para esse jovem sair aqui do Brasil e ir para lá, se Olha. alimentar, hospedar, aprender a palavra? E o custo disso? Olha, Sandro, obrigado por essa pergunta, porque assim, eu tenho desafiado mesmo, não só o jovem que tem esse sentimento pelo chamado, tá? Mas aos pais que estão almejando seus filhos na universidade. Antes que ponha na faculdade, antes que vá fazer faculdade, em nome de Jesus, põe no Instituto Bíblico por um ano. Porque, olha, eu posso dizer uma coisa de coração, você pode ser um privilégio ser um médico, eles estão cansados de escutar isso aqui, pode ser um privilégio ser um advogado, pode ser um privilégio ser um engenheiro, pode ser um privilégio ser um vereador, um prefeito, seja qual for a autoridade que você mais imaginar. Mas é um privilégio ser um missionário, não é para qualquer um. E essa vocação precisa mais do que nunca voltar a ser valorizada, né? Até mesmo pela questão pastoral. O ministério pastoral também é uma vocação que precisa dessa dedicação, desse empenho, que é um preço a pagar. Mas como você me perguntou, se o jovem quiser hoje sair para ir para lá, as aulas já começam no mês de março, esse mês, iniciam aí pela metade do mês de março, depois do dia 20, e ele vai ter o custo mensal de R$500 apenas, são $100, na verdade é baseado no dólar. E hoje o dólar aí está nessa casa, se você fizer aí o câmbio, né? Mas se você pensar que ele tem 12 meses, só são 12 mensalidades, uma matrícula de $100, ele pode estudar lá todo esse tempo, onde ele vai ter café da manhã, almoço. Mas incluso nesse $100? Tudo incluso, tudo incluso. Ele vai morar, e inclusive mais, aos finais de semana, como ele dizia, ele vai ser direcionado a um ministério que vai ser cuidado por eles também e custeado pelas igrejas locais. Ele não tem custo com mais nada. Então, hoje eu desconheço alguma organização brasileira ou missão que tem esse valor para custear. O que passa é que a nossa moeda hoje ela tem um pouco mais de valor do que a moeda argentina, o peso argentino. O real vale mais. Então, com isso, a gente consegue lá mandar um jovem. Eu tenho despertado vários. Nós temos 2 aí já certos que vão. E a gente tem desafiado outro mais. O problema é que
Se você me perguntar, às vezes até mesmo dentro da igreja, ou dentro de alguns locais, as pessoas são desestimuladas aí de fazer missões. Não, pelo amor de Deus, vai fazer isso, vai pensar em alguma coisa, vai fazer faculdade. Eu te contava pouco, né? Eu iniciei com 17 anos e meu filho começa agora aos 16, mesmo não tendo terminado o segundo grau, talvez não seja nem o melhor conselho, mas para nós que estamos decidindo junto com ele, um chamado e a vocação, ela pode se dar a qualquer idade. Exatamente. Ana dedicou seu filho no templo pequenininho. Deus enviou seu filho, não se preocupou com nenhum tipo de formação. E assim nós vemos, se a gente for entrar nas escrituras, nós temos N exemplos desses filhos e servos que iniciaram tão cedo. Então o desafio hoje não é nem o local. Você vê, por um preço desse, até uma família consegue custear seu próprio filho. Sim. E quantas igrejas não podem mandar jovens para lá? Joia, fica aí o convite para você que é jovem, tem esse chamado. Pode entrar em contato com a Ação Cristã, que a gente passa o contato do Marcão. Claro. E o Marcão vai... Marcão, fala também um pouquinho sobre o trabalho lá no Nordeste. Qual é o nome da cidade? Quais cidades você toca? As vidas? Qual a maior necessidade que você vê espiritual na região que você está? Legal. Sandro, nós estamos lá nessa última etapa. Eu cheguei lá aos 18 anos, estou com 43. E tenho 3 etapas do meu tempo lá no Pernambuco. A época que eu fui solteiro para lá, estudei no Palavra da Vida. Fiquei dos 18 até os 22 anos. Depois eu caso, né? Aos 23 e levo Sheila para lá. Não tinha filhos. Fico mais 4 anos. Volto a São Paulo. Tenho meus filhos aqui em São Paulo. E aí retorno agora nessa última etapa, são 10 anos. Pernambuco hoje tem 185 municípios. Sim. Então, mais ou menos 9 milhões de habitantes no estado. Ela é dividida ali, você vê no mapa, uma tripa, né? Sim. Então, ali você começa pelo litoral, Zona da Mata, Agreste, Sertão. Quanto mais você vai entrando, mais difícil vai ficando. Sim. E aí hoje a gente tem uma base que ela se encontra na cidade de Carpina, a mais ou menos 75 quilômetros do Recife. Ela está situada na Zona da Mata e é onde a gente tem o acesso para poder angariar fundos, trazer os missionários, pessoas que querem passar com a gente lá uma semana, 10 dias em trabalhos com a gente. E nós temos essa base lá em Carpina. Com a parceria junto com o ESEF, Argentina, voltando um pouco neles, veio-se o desejo de montar o ESEF Brasil. Para que aí a gente começasse a dar esse mesmo intercâmbio de possibilidade. Então a gente hoje quer montar tudo que nós temos lá na Argentina, lá no Nordeste. Nós temos já uma primeira argentina que vai para lá passar 3 meses. Legal. Vai estar com a gente lá, a Sucena, e ela está indo para um tempo de reestruturação pessoal, familiar, mas também onde ela vai enxergar um novo campo. E a gente, com isso que Deus tem trabalhado, a gente está entendendo que Deus vai fazer esses intercâmbios com muita naturalidade. Legal. Então a gente tem agradecido muito a Deus por tudo isso que a gente está vivenciando. A gente não esperava esses impactos nas igrejas e até mesmo desses jovens que vieram agora, possibilidade de até alguns estarem ficando e trabalhando. São coisas que a gente está assim, ainda dizendo, Senhor, tem coisa grande para vir aí, para impactar vidas. Mas a gente está lá em Carpina e nossos avanços são sempre para o Agreste e para o Sertão. Uma coisa boa, Sandro, estabelecido lá há 10 anos, eu aposto muito na igreja brasileira, sabe? Eu quando volto a São Paulo, por mais que eu me assuste com as mudanças, né? Mas eu sempre penso que eu não posso deixar de desafiar a igreja local. A igreja brasileira tem condições de sustentar os missionários. Quando eu volto para lá, eu fico muito feliz de ver a obra avançando e o povo nordestino, você sabe, de primeira qualidade. Os brasileiros fora do comum para receber, para hospitalizar, para cuidar, né? Hospitalidade nota 1000. E eu me dei muito certo, né? Para mim, os nordestinos, eu sou naturalizado pernambucano. Eu me daria muito bem também no Nordeste, assim, porque o pessoal até fala, você é nordestino, Sam. Eu tenho um jeitão de nordestino, mas você é nordestino. Eu nasci em Ribeirão Pires. Minha mãe é mineira, meu pai é aqui de Cunha, uma cidade que tem aqui no Vale do Paraíba. Mas eu tenho uma identificação tão grande com o povo nordestino, sabe? De gostar de tudo, a comida, o jeito de falar. Eu conto na rua, estou em casa, eu converso, vou embora.
Eu tenho essa E a facilidade gente tem um também. grande número de nordestinos de São Paulo, né? Ribeirão deve ter também. Ribeirão tem bastante. Mauá, como a gente citava, Santo André. Eu às vezes brinco assim, quantos descendentes de nordestino na igreja? Aí levanta por cada mão. Então aquela coisa de realmente se sentir amado e vocacionado. Eles deram esse pulo até São Paulo, pelo nosso encontro aqui. Eu vim, depois da pandemia agora, recorrer às igrejas novamente para agradecer. Sempre tem que estar voltando. Sim. Mas o sonho é que eles subam lá pro Nordeste também, né? Vou conhecer a terrinha. Que bênção, hein? Vou dar mais um pouco, né? Mais uns 1.000 que dá mais. Aí vai dar. Daqui para lá, para onde a gente tá em Carpina, 2.850. Então, da Argentina, de Salta pra lá. 5.000. 5.000, 5 quase mil. Bom, Ariel, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela pedir para você, se você pode falar um pouco, contar para nós aqui, para o povo brasileiro, contar aqui para os nossos seguidores do Ação Cristã, do Ação Cast, algo impactante, assim, que você fala, olha, tem uma situação na minha vida, se for possível, né, você comentar, que foi bem impactante, que me impactou a ser um missionário. O que te chamou, o que te impactou a você ser un misionario? Y a mí las misiones personalmente me empezaron a llamar la atención, o yo entendí cuando estaba en mi 4º año de instituto bíblico. Fue un mensaje que nos compartió un profesor hablando acerca de la misión de Dios. Hablaba de la misión de Dios y que la misión de Dios consta en que Él quiere ver su gloria en todo el mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 28 o 29, Él dice que crea al hombre a su imagen y semejanza, transfiriéndole algunos atributos transferibles, y luego le dice que se multipliquen. ¿Para qué? Porque quería ver la gloria de Él en toda la tierra. Wow. Pero allí es cuando entra el pecado, y el pecado lo arruinó todo. Y ahí entra la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz, pagando el pecado de toda la humanidad, pero a la vez nosotros, para obtener la salvación, debemos creer, ¿verdad? Creer en el glorioso evangelio de Jesucristo, y allí es cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y lo que quiere formar en el hombre es el carácter de Cristo. A través del fruto del Espíritu Santo quiere formar el carácter de Cristo, y Cristo es Dios. Entonces lo que quiere hacer Dios, y siempre quiso hacer, es formar en todos los hombres su imagen, restaurar esa imagen rota por el pecado del hombre. Entonces, cuando yo entendí eso, entendí la importancia de la obra de Cristo en la cruz, la importancia de las misiones, y ahí entra nuestra importancia como cristianos, que es compartir el Evangelio, el glorioso Evangelio de Jesucristo a todas las personas, ¿verdad? Aún los ángeles quieren hacerlo, pero no tienen ese privilegio que nosotros sí tenemos. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de compartir el Evangelio a todos, a toda criatura, con el fin de que en cada criatura esté el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo formando el carácter de Cristo, que es la gloria de Dios en todos los hombres. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero obedecer a ese llamado que Dios ha hecho a mi vida. Eso fue algo que me impactó a mí, entender que yo estoy para la gloria de Dios. Uau! Uau! Muito bem. Lúcio, conta para nós uma história. Seja ela qualquer história. História tem muita, não? Conta uma para nós. Eu tenho muitas, mas eu estava lembrando uma história. Eu sou missionário desde 2003. Vou cumprir 20 anos. Agora eu tenho 40 anos. E eu tive uma etapa da minha vida quando eu voltei para minha cidade, em Salta. Eu voltei e você sabe, não? Muitas vezes a igreja, as pessoas desanimam muito ao missionário. Ou, como falava Marcão, muitas vezes
jóvenes son desencorajados para ir para a obra missionária quando a gente empieza a perguntar: você que vai comer, que vai fazer, se quer um carro. Então, quando eu voltei para minha cidade, entrei em uma crise. Eu havia sido missionário por 3 anos e voltei a minha cidade e eu entrei em uma crise porque muita gente falava comigo: e que vai comer, e que vai fazer, e você está só, e você necessita isso, necessita aquilo. Então, eu decidi começar a trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma companhia de caminhão, motorista, tem caminhões. Então eu falei com meu pai, pai, eu vou trabalhar com você. E meu pai falou: pero você não sabe dirigir um caminhão, você não é motorista. Eu disse: não, pero eu vou ajudar você com tudo o que é o papel, não? Finanças, administração. Então ele falou: bom, tá bem, você vai ajudar com tudo isso. Então eu comecei a ajudar ele com isso. E minha oração a Deus era: Deus, eu quero ser como José. Não? Como é? Você sabe a história da Bíblia. José, tudo que fazia, Deus prosperava. Não? Ficou em casa de Potifar, Deus prosperou. Foi em la cárcel, na prisão, Deus prosperou. Todo o tempo Deus prosperava a José. E minha oração era: Deus, eu quero que você prospere a meu pai. É um empreendimento familiar, eu quero que você prospere, eu vou trabalhar na administração. Eu estuve 1 ano e meio trabalhando com ele. E foi terrível. Casi perdeu toda a companhia. Foi muito perto da quebra da companhia. E eu orava e falava: Deus, por que? Se eu não faço nada mais ilegal, tudo certinho. Pero a benção de Deus não estava ali. E um dia meu pai e um de meus irmãos que trabalhavam me chamaram para mim: bem, Lúcio, nós temos que falar com você. E 2 falaram, meu pai e meu irmão: Lúcio, melhor você dedique-se a coisas de Deus, porque quando você trabalha para Deus, Deus abençoa nossas vidas. E foi a graça, não? Eu fui despedido, você fala assim, por meu pai. Me mandaram embora. E Deus abençoou a eles todo este tempo. Incrível, porque eu trabalhei 1 ano e meio e o trabalho era muito ruim. E depois que eu fui embora e comecei novamente a trabalhar a tempo integral, eles não pararam até agora, 10 anos. Não pararam trabalhando bem, a empresa cresceu. E isso é algo que eu aprendi, não? Que a palavra fala: irrevocables são os dones e o chamamento de Deus. Verdade. E muitas vezes uno quer esconder. Seu pai falou: vamos tirar esse Jonas dessa empresa aqui. Joga o Jonas fora, a empresa prospera. Exatamente, viu? Marcão. Olha, considerar também aí, olha, muitos anos de caminhada, muitas histórias. Mas há algumas coisas assim que são muito impactantes, né? Eu desde o início do ministério, eu sempre tomei essa decisão de querer fazer as coisas muito certo para Deus na caminhada. Então, quando eu me dediquei à obra por completo e vinha da drogadição, eu dizia: Deus, se eu, para buscar uma droga, levava 40, 50 minutos, 1 hora, se eu fazia isso, se eu dormia na rua, eu estou disposto agora a tudo. Então, quando eu me dediquei, eu queria literalmente, sabe, viver pela fé. Eu queria viver pela fé. Mas eu queria experimentar isso na prática. Então, no meu primeiro ano de Instituto Bíblico, tinha os momentos de oração, o aluno tinha que fazer caminhada, lá tinha que memorizar, para você ter uma ideia, num semestre, 50 versículos bíblicos. Eu até dava desculpa pro Deus de vida, de não, fumei muita maconha, Deus neurônio queimado, não, deixa de ser mentiroso, Deus muda a vida. Então, assim, foi mudando muita coisa na minha vida, mas eu lembro de coisas muito particulares. Eu lembro quando eu caminhava e fazia essas orações, eu disse: Deus, que cada lugar que o Senhor for preparar, que eu realmente veja que tuas mãos estão comigo. Então, quando eu termino meus 2 anos no Nordeste, eu precisava ir para a Argentina. Naquele impacto de ir às igrejas compartilhar, eu fui numa igreja batista compartilhar,
me deram a oportunidade. Naquela quarta-feira, não era um dia muito cheio da igreja de oração, você vai vendo as pessoas, mas tinha um número ali que era que o Senhor queria que tivesse. Eu compartilhei sobre a Argentina, era um jovem de 22 anos indo para a Argentina, e eu lembro que no meio daquele povo havia uma senhora que depois do culto me procurou e me disse: olha, Marcão, estou vendo seu testemunho tudo, como eu faço para te ajudar lá na Argentina? E disse: olha, tem um custo, naquele então era $2.000 para passar já os 2 anos pagos lá. E ela falou: olha, Deus, quando você pregava lá, eu via a luz na sua vida e essas coisas foram se confirmando muito. E ela falou: olha, eu quero abençoar os 2 anos do seu na Argentina. Foi assim que eu fui para lá, pago através de uma senhora que depois nunca mais a vi. E assim foram várias vezes. Se eu te falar aí, ao longo desses anos, Deus tem sustentado na obra, como aquela oferta da viúva. Eu tenho gente aí do interior de São Paulo que me ajuda há mais de 25 anos. Uma senhora chamada até Ediceia, que me ajuda com R$50 fielmente todos os meses. Então isso mostra o quanto Deus te chama e o quanto Deus te supre. E esses para mim são os impactos que eu tenho vivido. Eu já cheguei aí na igreja que às vezes o pastor diz para mim assim: não tenho muito tempo, tenho 5 minutos aí. E aí eu fui, né, numa boa e peguei aqueles 5 minutos que dava para pegar. O pastor não estava muito animado com o missionário, até brincou comigo no final, falou: eu estou muito decepcionado com o missionário, Eu digo: pastor, se eu te falar que eu também estou meio decepcionado com um bocado de pastor, mas assim é a vida. Eu falei assim: só que a gente precisa conhecer um ao outro. Mas ali morreu. E no sair da igreja, o irmãozinho me procurou e falou assim: olha, você foi uma bênção nesses 5 minutos. Inclusive, você viu o cubo que eu faço, né? De evangelizar. Eu tinha mostrado naquele dia lá na igreja e ele hoje é parceiro da gente. Esse homem que me encontrou no final da igreja há mais de 3 anos. Então, assim, o que mais me impacta hoje, se me perguntar, é essas conexões divinas, como o Lúcio disse. Para mim, são conexões divinas. Você está no lugar certo, na hora certa, não importa ali. A gente hoje vai para falar para 5, para 10 e para 100 com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Sem perder sequer o desejo de estar ali com a aberta a palavra de Deus. Então a gente tem visto a mão do Senhor em tocar pessoas para sustentar a obra. Porque a obra são feitas com as mãos, né, daqueles que estão orando, na verdade com as mãos daquele que oferta, né? Ou seja, com os joelhos daqueles que estão orando, mas com os pés daquele que estão indo fazer a obra do Senhor. Então, isso para mim tem sido impacto, as conexões divinas que ele tem feito. Amém. E eu creio que esse é um tempo, né, da igreja voltar. Verdade. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase muito impactante, e essa frase foi muito impactante para mim. Nunca é tarde para voltar ao propósito correto. Foi o dia que eu deixei de ser pastor presidente da minha igreja. Eu, através dessa frase, eu estava como pastor presidente, cuidando da igreja, cuidando de obra, cuidando de construção, cuidando de coisas, fazendo um monte de coisa, e discipulando e cuidando, e aquele desespero para encher a igreja, para trazer gente, né? Pastor tem isso, né? Ele cuida desde a limpeza aqui, não sei o que, várias coisas. Eu sou uma pessoa muito hiperativa, então eu entrava na igreja e falava: tem um negocinho errado ali, um negócio aqui, eu ficava doido. E quando eu vi essa frase, Deus me parou. Eu entendi que eu precisava voltar ao propósito correto. Eu precisava voltar a alguns lugares que eu saí sem fechar algumas portas. Para o meu bairro, para algumas pessoas, para pessoas. Me impactou quando alguém do bairro me falou que eu sei quem é você. Poxa, quando eu fui fazer uma visita para ele, eu sei quem é você. Você é um cara que passava aqui num carro azul, tudo filmado, fechado, você era pastor, faz mais de 10 anos que você não conversa comigo. Falei: cara, isso impactou a minha vida. Eu falei: puxa, eu estava pastoreando uma igreja, andando na rua de carro fechado, sem ver as pessoas, sem me conectar com as pessoas, só me preocupando com uma bolha que era a igreja. Então nunca é tarde para voltar ao propósito correto. Eu acredito que a igreja, Deus tem despertado nesse tempo, por mais difícil que seja, que ele desperte um. Verdade. E hoje, quando eu vejo que a igreja, o problema na sua empresa, Lúcio, era você, que era o Jonas. Mas eu olho para a igreja, Fonte de Avivamento, eu vejo que o Jonas era o pastor. Eu precisava sair para que Deus levantasse outras pessoas. E sabe qual é a minha função hoje na igreja? Eu fiquei 12 anos construindo. Construção, o pastor ama construir. Construí a igreja 3 vezes de um lado do outro, reconstruir. Construímos uma clínica, eu amo construção. E formamos discípulos. Mas hoje eu chego na igreja, eu pego um copo d'água, levo, fico na introdução. Hoje eu fico na porta da igreja.
pego o guarda-chuva, vou no carro buscar alguém quando tá chovendo. Às vezes o ministro também, mas eu quero estar aqui, ó, servindo, começando do zero, voltar onde um dia eu saí, para fazer uma rota naquilo que Deus tem para minha vida. Então, muito bom estar com vocês aqui, nossos irmãos argentinos, o Marcão, que é um missionário, uma bênção aqui da igreja, que a igreja conhece bem, e a gente vai fazer um tempo de louvor aqui, aproveitar esse espaço aqui para a gente poder louvar. Obrigado, Lúcio, por estar aqui, né? Veio lá de Salta, 2.400 quilômetros, na Argentina, vieram trazer a taça que o Messi levantou. Obrigado. Como é que é o nome dele? Ari mesmo. E obrigado por estar aqui também, podendo falar. Tão jovem, tem quantos anos? 30. 30 anos. Parece que é menos jovem, parece que tem menos idade, viu? Menos idade. Mas não rodou muito murcho igual nós, não, né, Marcão? Você rodou com o pneu cheio. É uma frase. Traduz essa frase para ele. Dá para traduzir? Dá para traduzir. Ou seja, que parece que vocês aí estão jovens porque rodaram completo. Nós que rodamos com pneu murcho, damos só o pó. Deu para entender? Estraga. Estraga. Marcão, obrigado por estar aqui com a gente, né, no Ação Cristã. Eu que agradeço. Agradeço as portas abertas sempre, não só daqui, da igreja, o carinho de vocês aí, sempre abraçou. Quando eu falei com o Jefferson, com a própria pastora, falei, olha, dá um tempinho, deixa eu levar os argentinos aí, legal, porque seja na reunião de oração, vocês vão gostar. Legal. E é sempre aquilo que a gente tem de melhor, a gente quer apresentar para os amigos, né? Maravilha. Então, se você quiser nos ajudar e contribuir com essa obra, principalmente nesse tempo que nós estamos desafiando o povo a ajudar esse trabalho na Argentina, né? Porque, na verdade, Sandro, bem rapidinho, quando eles chegaram aqui, Deus colocou no meu coração levantar 20 igrejas a R$200. Não é muito. Nós já conseguimos 14. Nós temos aí até o dia 6 para fechar esse leque. Nós temos pouquinho tempo agora que nos resta. Mas se você sentir o desejo no coração, não precisa ser necessariamente igreja, mas uma pessoa física, empresária, alguém queira apoiar ou ajudar, um irmão na fé, né, que queira realmente dar, e as portas totalmente abertas para conhecer a obra lá. Então nós vamos deixar aí na tela também, mas você vai colocar ecfargentina@gmail.com, é o Pix de lá. Você pode fazer o Pix, né, essas ofertas vão ser geradas diretamente para a organização, para a missão, e aí isso são gerados para esses missionários que vieram jovem nessa empreitada e nessa jornada. Então ECEF, com F mudo, você vai ver lá, argentina@gmail.com é o Pix. Tu voz podría oír, has sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me cada momento y va por mí. Pero ganarlo y merecerlo, por ser por mí. Tu amor me envuelve, pero tiene amor sin condición.